Sejam bem-vindos ao 433 Losango, episódio 27. Damos as boas-vindas aos nossos ouvintes e também ao Bruno. O Gilberto, infelizmente, ainda mantém os problemas técnicos, ainda hoje falámos com ele, ainda não estão as coisas solucionadas, mas fica a torcer que isto em breve se resolva. Antes de mais, boa noite, Bruno, como estás? Boa noite, cá estamos. O Redondo também é uma forma do confinamento cada vez mais, mas pronto. É verdade. Hoje o nosso 433 Losango sofre a primeira de várias alterações que vai ocorrer durante o ano. Vamos estrear o primeiro segmento, que vamos chamar carinhosamente editorial, que será um momento em que eu tomarei a liberdade de expressar algumas opiniões, fazer alguma análise daquilo que é o assunto que nos traz aqui todas as semanas, que é o futebol. Algum assunto em particular muito específico, que servirá de ponto de partida e pontapé de saída para as primeiras opiniões que sejam formuladas pelo Bruno e pelo Gil, quando ele estiver presente. O que ansiamos, novamente, nunca nos esquecemos de referir, que ansiamos que seja bem breve. E depois do intervalo que temos normalmente, então aí sim iremos debater as notícias que fizeram mais manchete ao longo dos últimos dias. Nesse sentido, convido-os então a fazer parte do primeiro editorial do 433 Losango, onde iremos debruçar sobre o momento de duas equipas muito especiais no contexto europeu. Neste fim de semana assistimos a duas derrotas de dois históricos europeus. Clubes têm um historial de vitórias convincentes, mesmo que sejam em dimensões diferentes. Em Madrid, o Real sofre uma derrota, desta vez com o Levante, que antes do jogo estava em 15º lugar na Liga Espanhola. Uma derrota caseira que vem acentuar a crise de exibições e, por conseguinte, resultados. Podemos concluir que algo vai muito mal em Madrid, uma vez que a equipa não consegue encontrar-se e Zidane parece ter perdido o jeito para fazer a equipa regressar à forma de anos passados. Em Portugal, o Benfica de Jorge Jesus voltou a não jogar o triplo, perdeu o derby em Alvalade contra um Sporting que jogou mais e que fez por merecer a felicidade do ressalto que resultou no gol já nos descontos da partida. Também o Clube da Luz se encontra a braços com exibições pouco conseguidas que desaguam em resultados muito pobres. Jesus tarda em fazer acordar o gigante encarnado e nem o Covid poderá já ser uma desculpa. Afinal, um investimento de 80 milhões que não está a resultar de todo, com contratações que demoram a mostrar a sua mais-valia. Em primeiro lugar está a 9 pontos de distância e o Braga conseguiu alcançar o Benfica na tabela classificativa. Em Espanha são já 10 os pontos que separam o Real do rival de Madrid, que vai aumentando a distância e tem menos um jogo. Temos depois dois gigantes do futebol europeu que têm desempenhos de clubes banais. Antecipa-se uma segunda volta de muita pressão e provavelmente muita desilusão. Bruno, um Benfica que no início da temporada perde a Supertaça, falha a qualificação para a Champions, também não corre de feição à Taça da Liga e agora esta derrota com o Sporting que os coloca a 9 pontos do primeiro lugar. O que é que se pode concluir deste momento do Sport Lisboa-Benfica? Já falámos aqui várias vezes sobre o momento que é momento desde o início da temporada, que o momento se mantém. Continuo com a mesma opinião. Aquela soberba inicial do temos a equipa maravilha que vai ganhar isto com uma perna às costas. Temos um treinador fabuloso que vem para cá para ganhar tudo. E por aí fora está a ser pago agora. E mesmo as contratações que foram feitas agora, e se olharmos ao que foi o jogo, especificamente o derby, o jogo com o Sporting, contratar um Lucas Veríssimo e alterar a tática para jogar com três centrais, mas depois devolver o Todibo e emprestar o Ferro, quando o Jardel não consegue fazer dois jogos seguidos, parece-me que é um risco tremendo. Tudo bem que tem o Weigl que pode recuar para central como tem feito várias vezes, mas depois se calhar o Weigl também faz falta no meio campo, que depois de ter emprestado o Florentino é o melhor trinco que o Sport Lisboa e Benfica lá tem. O Jetson, que não era opção no Tottenham, vai emprestado para o Galatasaray à procura de minutos.
estando o Jorge Jesus sempre a falar que precisa, que quer um 8, que queria um jogador com outras características ali para o meio campo, por que não dar uma oportunidade também àquele jovem jogador que muita gente já se esquece do que ele já mostrou, que já mostrou qualidade e que se calhar seria um jogador com características diferentes daqueles que fazem parte do plantel, que se até agora não tem resultado, se calhar é a altura de tentar alguma coisa diferente. Só a título de curiosidade, estava a ver o jogo num canal estrangeiro, com os comentários em inglês, em que o comentador teve a dada altura no jogo, tem um comentário engraçado, que foi perante o que estava a ver, que diga-se passagem, foi um jogo bem pobrezinho, bem mal jogado, com muito querer, muita vontade, parte a parte, mas pouquinho futebol. Não percebo como é que o Benfica vai contratar o ponta de lança do Marítimo. Sim senhor, ok, tudo bem, não é que o Rodrigo Pinho seja mau jogador, não é nada disso, mas não vai contratar um lateral direito. Porque não havendo o André Almeida, o Gilberto, mais uma vez, não é que ele, isto foram palavras do comentador, não é que ele seja mau jogador, mas é que ele não conseguiu parar uma única vez ainda nem o Nuno Santos nem o Nuno Mendes. Portanto, se calhar convém arranjar outro. E isto, lá está, comentado por alguém que não é português, que não tem qualquer tipo de afiliação clubística, ou seja, é algo que está aos olhos de toda a gente. E tendo em conta a alteração tática que foi feita, passando a jogar com 3 centrais, se no lado esquerdo faz sentido, porque quer o Grimaldo, quer o Nuno Tavares, são 2 laterais, ou mesmo que seja o Sérvio, são todos jogadores que dão profundidade e que atacam bem. Do outro lado, o Gilberto defender a Jesus e atacar, sabe Deus. Ou melhor, Deus não sabe, nem sabe Jesus. Nenhum deles o consegue ajudar a melhorar um bocadinho, porque ainda naquele jogo ele tem meia dúzia de cruzamentos, são sempre cruzamentos bombeados que dão mais do que tempo do guarda-redes posicionar para interceptar a bola. Mas E Gilberto falando... foi um pedido de Jesus até, não foi? Específico até. Quantos pedidos teve o Jesus já na outra passagem pelo Benfica de laterais que sabe-se lá o porquê de los ter pedido, porque nunca ninguém percebeu. O Bruno Cortês foi se calhar o caso mais conhecido deles todos, mas laterais direitos todos os anos vinha também um lateral direito brasileiro que depois, na pré-época, era cedido a um qualquer Vitória de Setúbal ou um qualquer clube estrangeiro, um clube ali do fundo da tabela da Liga NOS, pronto, para ir lá. Portanto, não é algo novo, não é novidade. Todos os anos o Benfica contratava o substituto de André Almeida e o André Almeida vinha a provar que era o melhorzinho e era ele que era o titular. Este ano, com a lesão, isso foi impossível. E mantém-se a mesma história. De referir também no meio daquele jogo, lá está o Vlaco Dimos, acho que está malzinho naquele lance do gol. Defender uma bola daquelas para a frente é sempre muito força-jeito, como se costuma dizer. Bruno, E o Darwin... foi um gol que E o o do céu. Sim, sim. Eu não estou aqui a pôr as culpas no Vlaco Dimos, simplesmente teve ali, na minha opinião, teve um erro e acabou por custar o gol. E o Darwin, que foi a contratação mais cara, não é que ele tenha feito um mau jogo. E não é que ele não tenha vindo a ser sempre dos melhores jogadores daquela equipa também. Mas um ponta de lança que custa mais de 20 milhões não pode, em 10 lances, ser apanhado 9 vezes em fora de jogo. Chegou um bocadinho ao ridículo de cada vez... E tudo bem que há ali fora de jogo daqueles de quase milimétricos. Mas são demasiadas vezes e um ponta de lança tem que estar um pouquinho mais atento. Falando depois também um pouquinho do Real Madrid. Já aqui tínhamos falado que o jogador já... A base daquela equipa já não vai para nova. As grandes promessas que foram contratadas tardam em ser consistentes e em mostrar todo aquele potencial que lhes é reconhecido. Neste jogo em específico, lá está a levar um central expulso
8 minutos ou 7, ou o que é que foi de jogo, não Sim, também ajuda. não E ajudou nada. seja Real Madrid, seja Barcelona, seja Manchester United, seja Bayern Munique, epá, seja a Juventus, seja clube for, jogar com 10 logo desde o início, a coisa complica. Ainda para mais sendo um central. Quando no Real Madrid, a coisa em termos de centrais, lá está, o Sérgio Ramos estava lesionado, creio. O Nacho também tem tido vários problemas físicos, a coisa não está fácil. Se bem que, pior para o Liverpool, duvido que alguém esteja. Mas isso já lá vamos. E lá está, o Real continua com aquela inconsistência, o Benzema continua a ser dos melhores jogadores, a Hazard continua a não se ver, É o dos resto, piores, epá, é dos piores, sem dúvida alguma, Hazard. Uma grande desilusão. Um investimento estupidamente grande, como é todos os investimentos do Real, quando investe é sempre a partir. Mas Hazard, epá, tem sido exceção, mas em termos de investimento, os senhores da Catalunha se calhar podem dizer alguma coisa, tendo em conta as notícias que vieram à baila nesta semana. Mas breve, isso fica para, breve, breve, meu caro. Breve também iremos mergulhar na crise do isso Barcelona. fica, isso fica para outro episódio, porque isso vai dar pano para mangas. Mas lá está. Aqueles grandes jogadores, e isto também já não é só no Real Madrid, nem é só no caso do Hazard. Já noutros clubes também houve histórias semelhantes de grandíssimos jogadores cuja qualidade nunca poderá ser posta em causa, mas que por isso simplesmente não se adaptam, não conseguem ter o rendimento quando mudam de clube. Eu lembro o Fernando Torres, quando saiu do Liverpool para o Chelsea, passou de um dos melhores pontas de lança da Premier League para um jogador quase banal. O Shevchenko, quando vai do Milan para o Chelsea, aconteceu-lhe basicamente a mesma coisa. E estou só a falar também de dois Esse- avançados. essa, essa transferência foi muito especial, Bruno. E ainda por Epá, cima, o repare, Mourinho também não queria, não pôs a jogar. não, mas atenção, o Mourinho deu uma entrevista até questionado na altura sobre isso, já que falas no assunto. Ele disse, não era o jogador que ele queria. Ele queria o Eto'o, já na altura. Mas quando chega ao presidente e lhe diz, olha, o Eto'o não conseguimos, mas conseguimos o Shevchenko, pode ser. Quando lhe pergunta, pode ser, é o que ele diz. Quem era o treinador que dizia, pá, não, o Shevchenko não quer. Pá, claro, se vem esse, tudo bem, tranquilo, feliz da vida. Pá, as coisas não resultaram, tal como o Crespo acabou por nunca se impor no Chelsea, era outro ponta de lança fabuloso. Portanto, Desperdício, meu Deus, meu isto Deus. muitas vezes, lá está, o contexto, a forma de jogar, a cultura do país, faz com que os jogadores não se adaptem tão bem, não consigam ter aquele rendimento. Pá, no caso do Real Madrid, lá está, era um desejo antigo do Zidane ter lá o Hazard. Pá, a coisa Não, não resultou. não está a correr bem, E realmente. não está a correr bem e dificilmente se calhar vai correr. E se calhar será aquele que no tão falado negócio de Mbappé pode ser ali alguma coisinha também a ajudar. E olha, tomem lá esta oferta e deem cá o prodígiozinho. Veremos o Entretanto, que é que vem no futuro. entretanto, também a Espanha, Barcelona alcançou o próprio Real Madrid, o Atlético lá vai calmamente caminhando em direção à conquista do campeonato. Neste momento está muito difícil, com jogos a menos ainda por cima, comparado com os outros adversários. São 10 pontos de avanço, com menos um jogo. Podem ficar 13. Simeone lá vai levando a água ao seu moinho. Sevilha em quarto lugar, um Villarreal em quinto. Real Sociedade, o efeito David Silva parece estar a esmorecer porque estão neste momento em sexto lugar com uma derrota agora na última jornada. Achas, tanto como eu, que é difícil que o Atlético perca este campeonato? Difícil é, mas como eu disse aqui na semana passada, estas, quando tens um Barcelona e um Real Madrid à perna, estas duas equipas, se eles fazem ali uma série de resultados e de exibições convincentes e basta, entre aspas, se o Atlético tiver ali 2 ou 3 resultados que a coisa não corra tão bem, a pressão pode fazer tremer aquilo um bocadinho. São jogadores já experientes e um treinador também já experiente, mas quando olhas para trás e vês um Real Madrid e um Barcelona a morder os calcanhares, não é fácil.
Também vai depender muito como correr a coisa na Champions, daqui para a frente, porque lá está, uma destas equipas, imaginemos um Barcelona ou um Real Madrid a dada altura, se a Champions começar a correr bem e se virem afastados do campeonato, podem pura e simplesmente abdicar mesmo do campeonato e focarem-se na Liga dos Campeões. Da mesma forma, o Atlético de Madrid, se a Champions começar a correr de feição, pode ter ali alguma gestão a fazer, digamos assim, e a coisa no campeonato complicar-se um pouco. Até porque ainda este fim de semana também ganhou, e ganhou bem, sim senhor, mas com um gol de livre fabuloso do Suárez, mas depois também com um gol que o Saúl Ñíguez ainda está a pensar como é que a bola bateu nele e foi para a baliza. Portanto, também, como se eu estou com a estrelinha de campeão, tudo ajuda, tudo corre bem. E o contrário também acontece ao Real Madrid e ao Barcelona. Tudo o que pode correr mal, corre mal. Todos os problemas aparecem. E ao Atlético tudo está a correr bem de momento. Pá, mas isto pode virar e não dou assim garantido que o Atlético seja campeão. Lá está. Isto no futebol, calminha, que estas coisas mudam rapidamente. E é isso que o Sporting pode estar a ter medo, agora que estamos a uma jornada da final da primeira volta. São 4 pontos de avanço. O Sporting, aconteça o que acontecer, vai acabar a primeira volta em primeiro lugar. O Porto também não facilitou, venceu o Rio Ave. Para mim, a surpresa chama-se Paços de Ferreira. Acabou de vencer o seu jogo fora. Está apenas a 2 pontos do Benfica e do Braga. Está a ser um campeonato engraçado este ano. Inesperado pela liderança, confesso. Foi o que eu vos disse já, ainda o Gilberto estava connosco. Era sempre inesperado o Sporting estar tão à vontade a jogar e com exibições destas, mas o campeonato está longe, está decidido completamente. E mesmo o Benfica já esteve no primeiro ano de Jesus a 8 pontos do Sporting e conseguiu vencer o campeonato. Portanto, o Sporting não se pode encostar, como é óbvio. O Benfica não pode ser retirado da conversa do título. O Rui Costa fez referência a isso mesmo hoje numa entrevista aos órgãos de comunicação social do clube, que não iriam tirar a toalha ao chão, que é o discurso normal que se espera nesta altura, como é óbvio. Mas um campeonato que se espera mexido até ao final, Bruno. E com algumas surpresas pelo caminho. Sim, lá está. O Paços Ferreira está a fazer uma temporada brutal. Muito mérito para o Pepa. Conseguiu contratar em definitivo provavelmente o melhor jogador daquela equipa, o Steven Eustáquio, que estava emprestado e agora é em definitivo do Passos. Como disse, perdeu o lateral esquerdo, o Alegre, foi buscar um reforço sem grande alarido, mas alguém competente e com valor, Pedro Rebocho, que estava lá fora, voltou ao nosso campeonato e vem ali fazer com certeza um bom resto de temporada. Não vai ser por aí que o Paços terá problema. Em relação aos restantes, o Porto, o Futebol Clube do Porto, também sem fazer exibições fabulosas, mas lá está. É aquilo que o Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, já nos habituou. Mesmo quando a coisa não corre bem, mesmo quando não faz aquela exibição deslumbrante, que também as consegue, obviamente, vai conseguindo ganhar. E é a diferença, provavelmente a grande diferença entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e o Benfica. O Benfica joga mal e muitas vezes não consegue ganhar jogos. O Porto pode não jogar tão bonitinho, tão bem, mas luta até ao fim e lá vai conseguindo ganhar os jogos. Bem ou mal. De mais bonito, menos bonito, mais golo fabuloso, mais golo um bocadinho aos repelões, mas vai ganhando os pontos que são precisos. Agora, o Sporting, já aqui falamos, teve nessa hora se preocupar com o campeonato e com a taça, tudo bem, não, É uma grande vantagem. A não nível tem... de termos, uma grande vantagem. Sim, sim. Mas agora também vamos a ver como é que estas mexidas no mercado vão pôr a coisa daqui para a frente. O Iremos Sporting falar delas. Iremos falar delas também no próximo segmento também, porque não podemos deixar passar de tudo. já lá vamos. Mas isso também, quer para Braga, quer para Sporting, principalmente, que foram se calhar aqueles que tiveram mexidas mais profundas. O Benfica, já falei aqui há pouco daquela contratação, pouco mais houve ali a falar. Mas de resto, sim, lá está. O Sporting não se pode descurar, mas como eu disse, até agora tem tido também a vantagem de não ter ali grandes problemas nem com lesões, nem com castigos. Consegue manter aquele 11 estabilizado de início ao fim. O 11 está muito bem trabalhado.
ainda voltando um bocadinho ao derby, que foi outra coisa que se notou bastante, duas equipas organizadas no mesmo esquema, e viu-se bem a diferença entre uma equipa que está mais do que habituada e mais do que treinada a jogar naquele esquema e uma que não está. Cada bola dividida entre o Tiago Tomás, por exemplo, e os centrais do Benfica, mesmo que o Tiago Tomás não ganhasse a bola, a segunda bola ia sempre para os pés de um jogador do Sporting. Fosse o Pedro Gonçalves, fosse o Nuno Santos, fosse o João Mário, ou fosse o Mateus Nunes, aparecia sempre um jogador do Sporting a ganhar a segunda bola. Porquê? A equipa está mais do que trabalhada e os jogadores sabem exatamente onde é que têm que aparecer, onde é que têm que estar para dar o apoio ao colega que está a disputar a bola. Quando era ao inverso, lá, das poucas vezes que o Darwin não estava fora de jogo, se ia disputar um lance com um dos centrais do Sporting e ganhasse o lance de cabeça e a bola saltasse para trás, o Pizzi estava numa ponta, o Rafa estava na outra, o Sérvio também longíssimo, e acabava por estar ali o Darwin quase uma ilha e a bola acabava por ir para os jogadores do Sporting, invariavelmente, porque a equipa notava-se que não está habituada, não está trabalhada tão bem, pelo menos, tão oleada como está a equipa do Sporting naquele esquema. E isso também fez bastante a diferença com o acumular das jogadas, começava-se a perceber que a bola acabava sempre por sobrar para os jogadores do Sporting. Lá está. Houve ali umas quantas mexidas agora. Vamos a ver. Não só a nível de jogadores, mas também de treinadores. Veremos o que é que isso vai trazer. Mas sim, vai ser campeonato até ao fim. Não acredito que isto seja decidido assim tão cedo. E, como disse em relação à Espanha, também cá, depois as competições europeias também vão influenciar. Veremos o que o Porto vai conseguindo fazer. E veremos também agora a prestação do Benfica na Liga Europa, do Braga. O Sporting não tem essa preocupação, está focadíssimo no campeonato. Acredito que não havendo grandes percalços, nem grandes lesões, nem castigos, será uma equipa super competitiva até ao final. Tem plantel para isso, tem treinador para isso. Queria também, só aqui antes de passarmos a outro segmento, uma palavra também de apreço pelo discurso e pela atitude do Ruben Amorim, que apesar da despenalização do João Palhinha, ele na conferência de imprensa disse logo, não, a equipe, mesmo que ele, não acredito que ele vá jogar, mas se ele puder contar com ele, a equipa foi trabalhada com aquele 11, e não vou tirar um jogador que trabalhou a semana toda a pensar que ia jogar, não é porque o Palhinha agora vai ser, se for despenalizado, não vai ser por isso que eu vou tirar o outro jogador. E assim o fez, e o que é certo é que, curiosamente ou não, o Mateus Nunes foi o jogador que marcou o gol. Mas se calhar muitos treinadores pensariam, se ele está bom, vai o Palhinha a jogo, e ele teve a coragem de não o fazer. E aliás, disse logo isso na conferência de imprensa, e é um gesto também que é raro ver-se e é de enaltecer. Na verdade, sim, senhora. Chegou a altura de fazermos o nosso primeiro intervalo. Bruno, espero por ti aqui a seguir. Obrigado. Não saiam daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte do 27º episódio do 4-3 Losango. Agora sim, as notícias, o nosso segmento em que iremos analisar os títulos que fizeram mais manchete ao nosso hoje comentador, ao Bruno. Convido desde já, Bruno, penso que seremos unânimes, tanto tu como eu, por começar com a vitória na Libertadores de Abel Ferreira. Sim, isso é óbvio. Se Jesus foi tão elogiado e tão enaltecido pelo feito, o Abel merece tanto ou mais, porque não começou a temporada no Palmeiras. O Palmeiras estava ali um bocadinho aflito, digamos. E desde que o Abel lá chegou, a coisa estabilizou. No campeonato não se conseguiu chegar mais à frente, porque também lá está, a dada altura, apostou mais na Libertadores. E conseguiu. Também lá com um gol.
com um golo um bocadinho caído do céu aos trambolhões quando já ninguém esperava, aos minutos 100, se não estou em erro, e não, o jogo não foi a prolongamento. Mas epá, não foi nada menos que merecido. E também, mais uma vez, enaltecer as palavras que ele teve no final. Como ele disse, epá, sou o melhor treinador, mas também sou muito pior, sou pior muito, marido, pior irmão, pior pai, e lá está, às vezes esquecemos um bocadinho dessa parte, é seja em verdade. relação aos treinadores, seja em relação aos jogadores, e tanta cobrança tem, mas eles ganham muito dinheiro e tal. Está bem, mas também têm que abdicar de muita coisa e por vezes a opinião pública esquece um pouco disso. Dando também aqui um bocadinho à chega, lá está. Como eu comecei por dizer, tanto elogiar o Jorge Jesus na altura e todos os jornais fizeram manchete que o Jesus ganhou a Libertadores e tal, e o Abel quase ninguém ligou de nenhuma rapaz. E o que não é nada merecido. E depois, o Sr. Jorge Nós, Jesus... agora só aqui um bocadinho preso, nós no Instagram, uma das redes Sim, sociais, sim, 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 sim. fizemos questão de dar um abraço ao Abel e à nação do Palmeiras, dar os parabéns, porque realmente foi um feito. Não era o primeiro português, mas foi o primeiro português humilde que conseguiu ganhar aquilo enquanto treinador. Foi o primeiro a falar português. E esse também, sim, E exatamente. lá está também o Jorge. Epá, lá está, atenção, nós já. Jorge, estamos só a brincar contigo, Toda a caríssimo. gente sabe que nós não somos os maiores fãs do Jorge Jesus, mas isto não é nada em beliscar a Claro que não, capacidade claro que não. que ele tem. Estamos só a brincar, Mas lá está, às vezes um bocadinho de humildade também sim, ficava bem. E ficava assim. quando ele vem dizer que isto tão cedo não aparece outro português que ganha a Libertadores, foi logo no ano a seguir. Só por causa das coisas. É Foi verdade. logo assim no ano a seguir. Um, e já falámos aqui várias vezes. E as melhoras do Jorge, que ele está a batalhar com o Covid. Sim, obviamente. Rápidas melhoras. E falando em Covid, lá está, era outro pormenor que eu ia referir, que já aqui falei nele várias vezes. O Abel chegou a ter mais de 20 jogadores infectados e não se queixou e continua a trabalhar e meteu miúdos da formação a jogar e foi ganhando. Portanto, foi super merecido. Um Santos que também, lá está, muita gente não, e eu era um deles, principalmente naquela meia-final, pensei logo, ok, o Santos não vai passar aquilo, conseguiu, chegou à final e bateu-se bem, muito bem. Também foi um bocadinho inglório perder daquela forma, principalmente depois daquela expulsão do treinador, também foi assim um bocadinho, acho eu, exagerada. E depois, pronto, vimos o Brasil no seu melhor. Esqueçam lá a Covid, vamos todos sem máscara festejar para a rua, está tudo bem. Foram milhões na rua para receber o autocarro do Palmeiras, as imagens que se via. Máscara, era o pessoal os jogadores dentro do autocarro, cá fora não havia nada disso, mas pronto, está tudo bem. Ganharam o Libertadores e é normal. Normal, entre aspas, mas é compreensível porque... Essa cabeça às vezes um bocadinho, sim. Exatamente. Depois, como falamos aqui, começou também um bocadinho. Não foi só o mercado de transferência de jogadores, foi também de treinadores cá. E na altura, lembro-me que até acho que foi o Gil na altura que fez a referência e elogiámos o Famalicão por ter renovado o contrato ao João Pedro Sousa, porque a coisa estava ali um pouco tremida. E sim senhor, estão a apostar nele, porque claramente a equipa teve muitas mexidas e não é fácil e por aí fora. E lá foi Adeus. muita pessoa para o desemprego e foi contratado o Silas. Epá, Antes de continuares, Bruno, isto é outra vez. Isto é tão típico português. É tão típico campeonato nacional. Vocês já não é, vocês lá falaram está, nisto já anteriormente, já por mais que uma vez, e não é estão só sempre a dar-vos cá, razão. Estão sempre a dar-vos razão, é impressionante. não é só cá, mas que raios. Olhem para a equipa que o Famalicão tinha a época passada e olhem para a equipa Exatamente, deste ano. É exatamente, impossível. exatamente. Eles perderam Pedro Gonçalves, que está a fazer o que está a fazer no Sporting. Saiu o Fábio Martins, que está a fazer o que está a fazer, tudo bem, é na Arábia, mas todas as semanas tem o gol da semana, que aquilo é uma coisa impressionante. O Diogo Gonçalves, que voltou para o Benfica. O Racic, que é titular no Valência. O Só. Noeno Pérez, nem vamos falar nisso, saiu, voltou, mas aí tudo bem. Ainda foram buscar o Diogo Queiroz, que é um central que eu aprecio bastante,
e que acho que tem muito potencial. Mas perder o Tony Martínez, que raio! É claro que aquilo não vai funcionar igual. E agora saiu também o Ruben Lameiras, que já tinha saído para o Vitória, que era também, estava a ser um dos melhores jogadores desta época. E querem que ele continue a ganhar jogos e ele está para a Europa? Não, É um claro que não bocadinho vai. impossível. É óbvio que sim. E depois, é o treinador que não Mas é consegue. contradição, não estás a perceber? Epá, Foi o que tu disseste. Houve renovação de contrato, e tal, mas afinal, agora parece que não. Epá, nós já estamos habituados e eu acho que epá. lá está, falta cá o Gilberto, que ele é que é treinador e ele se calhar saberá isto melhor do que eu. Mas eu, se fosse treinador, quando aparecesse um presidente, não, eu estou aqui a dar o meu voto de confiança no treinador, eu começava a fazer a mala. Porque Logo. aquilo na semana a seguir, Mas é que é logo. ok, já vou à Certinho, vida. certinho. Nunca falha. Portanto, foi mais um dos casos. Também no Farense, mexida no comando técnico, lá Lanterna está mais. vermelha, Tudo bem, lanterna vermelha, mas aquilo lá para baixo, para baixo, para o fundo da tabela, está ali tudo muito equilibrado, muito disputado. O Farense acho que não tem tido assim tão maus resultados quanto isso. tem Foi o tido azar, treinador que mas também tem tido foi o azar também. treinador. E lá está, tem jogado até um bom futebol. Hum, como diz algum azar, não tem sido aquela coisa de epá, não conseguem, que a equipa não joga, não consegue fazer nada. Não. Tem tido até algumas boas exibições. Tem jogadores de qualidade. E, mais uma vez, deu-nos a subida e tal. Não, mas vai lá a tua vida que isto... Tudo bem. Fala-se que a partida será o Jorge Costa a assumir. Bem-vindo de Sim, volta. sim, sim. É de louvar também, mais uma vez, não está aqui em causa os nomes. E acho que, tal como há pouco não referi, mas o Jorge Silva tem mais capacidade de fazer um bom trabalho no Famalicão. Aqui também o Jorge Costa. Já tinha saudades de ter o Jorge Costa cá, sinceramente. Era daqueles jogadores que, quando se jogava contra ele, ninguém gostava, mas quando ele estava na nossa equipa, pá, é como não gostar daquele central que vai, antes quebrar que torcer e por ali nada passa e está tudo bem. E ele, enquanto treinador, também, se calhar não, a carreira dele também sofreu um pouquinho por isso, também é assim, e epá, é como eu quero, ou então vou à minha vida e não sou para isto, e tenho passado por vários clubes no estrangeiro, e Ao menos é direto. de pequena Verdade seja nomeada, dita. exatamente, Verdade seja dita. e nisso, e também de louvar que foram buscar o NECA para integrar a equipa técnica, o jogador que terminou a carreira no Farense, que foi para o Campeonato de Portugal trazer o Farense até de volta, até cá acima, e nesse aspecto faz sentido, provavelmente já devia fazer parte da equipa técnica anteriormente, já teria tido alguma lógica isso acontecer. Depois o Rio Ave, que contratou também ali um regresso, vejamos se vai conseguir, acredito que sim, que vai conseguir impor novamente aquela forma de jogar tão característica. Se calhar não vai ser Rio Ave foi buscar o Rafael Camacho, emprestado pelo Sporting. também, sim. No negócio basicamente do Mateus Nunes. Do Reis, Mateus Nunes. Do Reis. Mateus Reis. Sim. É um bocadinho ao lado. Do Mateus Reis. Mais uma opção à esquerda para Rubén Amorim. Saiu Borja, Sim. chega Não Mateus, é, já à tem esquerda. Antunes. Não, é para central do lado esquerdo, eu acho. Que ele já não. Eu lembro-me de ter visto uma entrevista do Carlos Carvalhal a falar ainda da equipa do Rio Ave na altura. Foi ali naquela fase que ele depois foi anunciado como treinador do. Ou melhor, já se previa que ele ia para Braga, mas ele ainda era treinador do Rio Ave. E em que ele dizia que exatamente ele não tinha propriamente um esquema de 3 centrais definido. Era sempre o lateral esquerdo, neste caso o Mateus Reis, que definia, consoante estivesse o jogo, se fechava mais por dentro e jogava com 3 atrás, ou se abria e fazia o papel de lateral. Portanto, ele tem a capacidade de jogar como central do lado esquerdo. Acho que o Sporting, não considerando que o Borja era ali uma opção muito viável, procurava essencialmente isso, porque lá está a alternativa a Nuno Mendes, bem ou mal, está lá o Antunes. Contrataram o Mateus Reis para ser alternativa ao Fedal, para ter o Gonçalo Inácio como alternativa
ao Coates e o Eduardo Quaresma, alternativa do outro lado, apesar do Gonçalo Inácio ter jogado mais vezes. Mas pronto, acaba por ter 6 centrais, faz sentido. Coisa que lá está, como eu falei há pouco no Benfica, se for jogar com 3 centrais, acho que está curto o número de centrais disponíveis. Mas pronto, quem toma as decisões será o Sr. Jorge Jesus e terá depois de responder por elas, se for o caso disso. Em termos de Sporting, fomos contratar também o João Pereira, depois de ter saído o Ristovski, mais uma alternativa para lateral direito. Gosto ou não, para mim faz sentido, porque lá está. Epá, ninguém vai tirar o lugar ao Nuno Mendes nem ao Pedro Porro. Ponto. Certo. Portanto, tu tens de ter no banco alguém que esteja, ou melhor, a tua alternativa tem de ser alguém que está preparado para estar basicamente sentado no banco a bater palmas. E para quando tiver de ser chamado um jogo ou outro, é experiente, não vai dar problemas, não vai comprometer. Mas isso... Certo, tens toda a razão. Deixa-me só acabar. Porque se tiveres lá um miúdo, entre aspas, ou um jovem muito promissor, ele precisa de minutos, precisa de jogar. Para mim, isto faz sentido. Ok, é um jogador experiente, já está na fase final da carreira, não se importa de estar no banco, volta a um clube que lhe diz bastante também, volta para Portugal. Epá, ok, veio ali fazer, não é fazer número, mas tem consciência que vem para ser suplente. E isso acho que faz sentido. É uma opção viável. Nós uma vez falámos sobre isto em off. O Ristovski, que estava encostado pelo Ruben Amorim, algo ali aconteceu, porque o Ristovski não é tão mau jogador quanto isso, mas tens uma opção um bocadinho melhor do que um João Pereira, por exemplo, que tem experiência, é verdade, mas que não tem aquelas pernas que o Ruben Amorim quer para desenrascar ali um jogo que o Pedro Porro esteja suspenso ou que esteja lesionado. Realmente encavar não encava, como se costuma dizer, mas uma opção como Ristovski também era melhor do que do João Pereira à partida. Era só isso que eu estava a querer chamar a atenção para isso. Mas realmente os ordenados devem ser mais baixos. 1.300.000 euros devem direito ao Sporting neste momento também. Acho que nem é pelos ordenados. Simplesmente ias ter um jogador. Lá está, o Ristovski para estar no banco vai estar, entre aspas, amoado. E isso para o Balneário também não é bom. Eu aceito isso. Ele quer sair e em vez de teres um jogador contrariado, vais buscar uma alternativa que, ok, não vai dar problemas e é viável. De qualidade, mais nada. Entre comparando um com o outro, até a idade, quer dizer, fala por si, não é? Lá está. Estava de falar do Sporting do Paulinho, das trocas. Sporar vai recambiado para Braga para fazer o resto da temporada emprestado. Paulinho, o grande desejo de Ruben Amorim desde que chegou ao Alvalade era Paulinho, o ponta de lança que ele queria. Tenho pena por Tiago Tomás, que vai estar agora com oportunidades muito mais limitadas neste momento. E agora o grande desejo de Paulinho também, por isso é que a transferência se concretizou. Sim. Um preço de 6 milhões mais IVA, como gostaram muito de fazer referência a isso na peça, no artigo, foi na comunicação que foi de 6 milhões mais IVA. Algumas cláusulas também, 70% do passe. Borja em definitivo por 3 milhões para o Braga, com ajuda do 70% tem a ver com, pelo que eu li, tinha a ver com a transferência futura. Tem que ser acima de, se a transferência for acima de 23 milhões, o Braga tem de receber um valor mínimo. Sporar vai, em princípio, jogar. Seria sempre, sem dúvida, o seu grande desejo. Ruben Amorim nunca apostou a 100% no jogador. Então lá está, acho que o Braga fica a ganhar, entre aspas, não é fica a ganhar porque perde o Internacional Português, mas acho que sai melhor do negócio, sinceramente. Também achei. Ganha, principalmente, e explico o porquê. Apesar de ter vendido o jogador por um valor bem abaixo dos valores que se falaram a dada altura, tem o Sequeira lesionado por algum tempo e consegue o Borja para fazer basicamente o mesmo papel que o Sequeira estava a fazer. Lá está aquele papel que tanto é lateral esquerdo como é central, mesmo durante o jogo, e o Borja tem capacidade para fazer isso. Perde o Paulinho, que estava, como eu disse, deserto para sair, e vai buscar o Sporar, que eu sempre disse aqui, me parecia, e na minha opinião, é melhor jogador do que aquilo também o Ruben Amorim o pintava. Entendo que se calhar no esquema que ele tem idealizado não é o jogador ideal, mas eu acho que o Sporar é um bom ponta de lança, é um bom marcador de golos, e se conseguir adaptar no esquema que o Braga tem, apesar do Abel Ruiz ter vindo a ganhar minutos e ter vindo a ganhar preponderância,
mas jogar ali na frente de ataque do Sporting de Braga, com o Ricardo Horta, com o Galeno na forma como tem estado a jogar, com o Ricardo Jogai, que faz sempre bons cruzamentos, boas assistências. Pode estar ali um caso sério e pode ter conseguido até ali um bom substituto. Tudo bem, vai por empréstimo, mas provavelmente também em cima do fecho de mercado o Sporting Braga não ia conseguir contratar um ponta de lança assim tão bom quanto isso. Também tendo em conta que emprestou o Schettino, portanto precisava ali de mais uma alternativa e consegue incluir ali no negócio um bom jogador, na minha opinião. E vamos a ver se o Sporting não se arrepende de emprestar o Sporting. Porque, Veremos. como eu digo, entendo que não é o ideal para o esquema do Ruben Amorim, para o sistema em que ele joga, mas acho que às vezes também, para tirar partido de um bom jogador que se tenha ali, tem que se alterar um pouquinho. Atenção, isto não é uma comparação que eu vou fazer, é apenas um exemplo. O Jardel naquele esquema também não ia resultar, o Mário Jardel. Exatamente. E, no entanto, se calhar toda a gente percebia que para tirar o máximo partido das qualidades que aquele fantástico marcador de gols tinha que se jogar de determinada forma. Epá, não venham pedir ao Jardel para segurar a bola fora da área. Não valia a pena. Agora deixa levar a bola para a frente e no fim fazer um cruzamento para dentro da área até com os olhos fechados. Tudo bem. Ele vai marcar gol. Ponto. Lembro-me, usando exemplo também do Sporting, o Paulo Bento, quando treinou o Sporting, o tão badalado 4-4-2 com o Lozano no meio campo. Porquê? Eu tenho o Lietzen na frente. O Lietzen não vai jogar sozinho num 4-3-3. Tem que jogar com o outro ao lado. Para jogar em 4-4-2, eu tenho médios, não tenho extremos. É assim. Epá, foi a adaptação que ele arranjou para aquilo funcionar. E o que é certo é que na altura com o Miguel Veloso, com o João Moutinho, com o Nani, ali no meio campo, aquilo funcionava um bocadinho bem, digamos assim. E depois Lietzen e outro qualquer na frente, epá, a coisa dava-se. O Edson e outro qualquer foi um final de segmento espetacular. Oh, Bruno, realmente eu não, por acaso, eu não me lembro desse jogador, mas deve ter sido bom. Não, segmento, espera aí, que eu queria falar ainda um bocadinho das transferências lá fora, só assim, muito por É alto. verdade. Sabes o que é que eu me esqueci completamente disso? Porque foi um mercado tão calmo, força do Covid, da Sim, pandemia, não houve, dinheiro a circular, aquela nem grande. me lembrei de pensar muito no. Não houve aquela grande transferência que se calhar, não é que se esperasse, mas pronto, que por vezes poderia surgir. Mas acho eu que houve ali algumas movimentações interessantes. Liverpool foi buscar um defesa. Não, o Liverpool contratou dois centrais. Foi dois centrais, peço desculpa. Com dois centrais. Só reparei no Davis. O Ben Davies e contratou por empréstimo o outro miúdo turco que ele já há tanto tempo se falava É do do Schalke. Schalke. Exatamente. Veio por empréstimo com a opção de compra de 20 milhões e meio, creio eu. Ou seja, 2 meses para comprá-lo, não é? Só É barato. que É barato. a questão é, vamos a ver se ele realmente tem todo aquele potencial. Sou sincero, não conheço o jogador, mas passei falado há tanto tempo para Pá, jogar no Liverpool, tem de ter os Gil algum, falta, pá. tem de ter algum potencial. Aqui, também numa altura em que descobriram, ou melhor, que aconteceu, o Joel Matip também arrumou para o resto da época, Pá, com uma lesão no tornozelo. Ou seja, que os tareia. três centrais que o Liverpool tinha Tareia. num plantel no início da época, estão os Arderam. três arrumados para o resto da temporada. Portanto, forçosamente tinham que contratar alguém. E Se, vai ter eu- que segurar se, o- os meses. se Vai o ter que segurar. Jurgen Klopp andou ali a tentar remediar a coisa quando teve a notícia, não, o Matip também não joga mais o resto da época, foi tipo, meus amigos, arranjem-me alguém. E eles quiseram ir buscar o miúdo do Braga, pá. Eu não lembro o nome dele agora. O central do Braga. O central canhoto, o Carmo, David Carmo. É capaz de ser. Pá, Sim, esse também se falou para a Itália. Aí não sei até que ponto seria. mas acho que não chegaram ao valor da cláusula de rescisão. Porque para jovens com potencial, também os dois que têm jogado, o Rhys Williams e agora esqueço, o Nathan Phillips, não têm tido, lá está, tem um ou outro pormenor que compromete um pouquinho, mas precisavam de alguém um bocadinho acima com outro patamar que não o Fabinho e o Anderson, que depois
fazem falta no meio campo. Em sentido inverso, para comatar a chegada desse central do Schalke, o Schalke foi buscar o Shkodran Mustafi do Arsenal, volta à Alemanha, que também era outro jogador que estava ali encostado no Arsenal, portanto faz sentido, vai ganhar minutos. E Arsenal pode perdeu, ser... Arsenal perdeu hoje com o Espírito Santo, 2-1. o Arsenal voltar ao normal. Exatamente. O Schalke, que acho que a receber o Mustafi vai ser importante naquela batalha pela manutenção, porque não é que eu acho que lá está, se o jogador aquele miúdo era há tanto tempo associado ao Liverpool, há de ser um bocadinho melhor do que o Mustafi. E um bocadinho estou a ser amigo. Mas por vezes nesta luta da manutenção, lá está, a experiência é importante e ter em vez de ter um miúdo de 20 anos lá atrás, ter um centralão de 30, se calhar até é mais ajuda e vai contribuir mais. Veremos se assim será ou não. O Arsenal emprestou mais dois jovens. Também no Parma, uma contratação interessante que foi do ponta de lança, o Zirzi, que é um ponta de lança holandês do Bayern de Munique. É daqueles, se estás a fazer essa careta, Não, tu no FM... não conhecia. No FM procura o rapaz. É dos que tem mais potencial. Só tem um problema. Tem o Robert Lewandowski à frente. E então foi... É um problema 2 metros também, não é muito. É um problema um bocado chato. E o senhor marca uns quantos golos. E então foi emprestado para o Parma, que bem precisa. E que talvez vá ali contribuir um bocadinho e marcar uns golinhos na Série A. E para achar pelo Falando também... Assim, Exatamente. Veremos também, porque houve ali, ainda falando em italianos, houve ali um negócio que eu não consegui perceber. Dois negócios. O Wolverhampton vai retornar o Patrick Cutrone da Fiorentina, que não estava a ter minutos. Precisamos de um ponta de lança. Para na semana seguinte, ora vais emprestado para o Valência. Portanto, fez sentido. Tudo bem, contratar o William José, que hoje já jogou. Curiosamente ou não, ganharam. Lá está, aquela equipa precisa de um ponta de lança que, epá, por muito que me custe dizer isto, não é o Fábio Silva. A forma de jogar daquela equipa precisa, lá está, de um tanque na frente, como era o Raul e como é o William José. Mas, epá, se foram buscar o miúdo de volta, epá, dessem pelo menos uma oportunidade ao miúdo. Até porque lá está, das duas uma. Ou tem informação que o regresso do Jiménez está para breve, o que eu não acredito. Ou então fazer o restante temporada só com aqueles 2 pontas de lança, parece-me um bocadinho curto. Mas, apesar de tudo, o Wolverhampton está a fazer uma temporada até relativamente tranquila. Depois, houve ali também o Senk Tosun, que foi emprestado pelo Everton, que por sua vez depois foi buscar outro ponta de lança também por empréstimo, do Bournemouth, foi buscar o Joshua King. Portanto, isto tudo são assim negócios... É um bocadinho... Emprestamos vamos buscar outro por empréstimo. Está bem, é um bocadinho este não descer, vamos experimentar outra vez se isto cola. Um bocadinho estranho. Depois queria só referir os falhanços, que tanto se falava, o Dele Alli, que iria para o Paris Saint-Germain, lá continua em Londres. Paris Saint-Germain, que também só aqui uma pequena chega, continua numa fantástica senda de resultados e já vai em terceiro. Portanto, a coisa está a correr bem ao Pochettino, além de levar cuecas... Era o Mister o problema. Além de levar cuecas do Di Maria no treino, a coisa nos jogos também não está a correr bem. Queria só falar, por causa do Paris Saint-Germain, que foi aquela... Quando se falou na possibilidade do Ganagaí ir para o Newcastle, a tirada do Steve Bruce é linda. Que foi... depois nós até tentámos o Neymar, mas a coisa não deu e então... estamos a ver outros jogadores, pode ser que o Gaí resulte, mas afinal também nem aquilo conseguiram. Portanto, a boa disposição do Steve Bruce, quando percebeu que também não ia ter o reforço que pretendia, também foi qualquer coisa. Lá está, de resto não houve assim grandes movimentações. O Odegaard que foi para o Arsenal. Esperemos que tenha os minutos que precisa e que consiga mostrar a qualidade que tem para finalmente se conseguir impor no Real Madrid, que bem precisa.
Pá, de resto, a má notícia, e já entrando também aqui um bocadinho na Premier League, depois vamos falar assim, a má notícia desta semana depois também foi a lesão do Harry Kane, que se calhar vai trazer umas quantas dores de cabeça ao nosso amigo José. Não sei se queres aqui fazer a introdução para a Premier League. Era mesmo aí, porque sabes, eu tinha já falado continuar a falar. que era mesmo a Premier League que eu queria terminar o podcast de hoje, começando precisamente com o nosso amigo José. A lesão de Harry Kane vai levar Vinícius a começar a jogar mais vezes, provavelmente. Será? Eu estou a dizer isto a interrogar, não estou a afirmar. Eu estou a interrogar também, será? Provavelmente Porque seria troca por troca, quer dizer, não é o mesmo jogador, como é evidente, não é a mesma coisa, mas aí é que está. A nível posicional seria previsível. E o Tottenham, Bruno, o Tottenham, eu estou a dizer a questão de avançado por avançado. A questão é que o Tottenham está a jogar. Só mesmo isso. Só mesmo isso. Não tem nada a ver com o jogador. Nada a ver. Nem porque o Vinícius não, mesmo as movimentações que o Harry Kane estava a fazer, o Vinícius nunca as conseguiria fazer. São jogadores, as características são diferentes. Meu cara, a época que ele e o Son estavam a fazer, brutalíssima, que dupla, mas mesmo assim, agora introduzindo finalmente o ponto que eu queria introduzir, era o Tottenham não está a conseguir resultados dá um tempo para cá, tem havido um decréscimo, pode não ser exibicional, mas a nível de resultados, claramente, há ali uma quebra total com a expectativa que foi criada nesta temporada. Nós ficamos aqui a falar que o Mourinho, tanto criticaram o Mourinho, ele agora está em primeiro lugar na Premier League, ou em segundo, o que é que era? E lá está. E de um momento para o outro, bumba, outra vez, uma queda gigantesca. Não invalida a fantástica temporada que ele tem estado a fazer. A questão ali, olhando um bocadinho mais especificamente para o Tottenham, o Tottenham cria poucas oportunidades poucas, entre aspas. Não é que crie poucas, mas lá está, já é conhecido, não é aquela equipa que tenha grande porcentagem de posse de bola, vai lá rapidamente e pela certa, e quando vai é para marcar. Só que é aquela equipa, e principalmente no início de temporada, estava a ser tremendamente eficaz. Eles tinham 4 oportunidades de golo num jogo, marcavam 3 golos e meio. Era quase assim, que a outra não entrava, mas era quase. Agora, não tendo essa eficácia, a coisa complica um bocadinho. E depois lá está, na minha opinião, a casa das máquinas daquela equipa, digamos, aquele meio campo, e toda a gente dá muito, e obviamente, como é lógico, o Son e o Kane, lá está, estavam a fazer uma temporada absolutamente monstra. Mas o meio campo daquela equipa, que segurava e que depois conseguia transportar para a frente, aqueles dois rapazes estão um bocadinho a modos esgotados. Aquilo já não dá mais. Que eles têm feito quase todos os minutos de todos os jogos, o Xavier e o Sissoko. Como diz, um é viking, o outro é uma gazela, mas aquilo, pá, as pilhas também se acabam. E depois, tudo bem que o Ndombele também tem feito bons jogos, mas lá está, tem sido muito estranho desde o início da temporada. E as alternativas... Pois, é isso que eu ia perguntar, as alternativas. A questão são características totalmente diferentes. Quer o Winks, quer o Lo Celso, mesmo que ele queira pôr o Eric Dyer no meio campo, as características deles são completamente distintas. O Lo Celso e o Winks são jogadores de passe e toque de bola. O Sissoko e o Højbjerg trabalham, correm, lutam, transportam bola. São jogadores diferentes. Sei lá, teres usando aqui se calhar comparativamente alguns jogadores parecidos, teres um Edgar Davids e teres um André Pirlo. Nada a ver, são jogadores diferentes, para usar assim o exemplo máximo se calhar das características de cada um daquilo que eu estou a querer dizer. E isso, se calhar, está a pesar um bocadinho naquela equipa do Tottenham. Não, está isto. A Premier League nós a semana passada estávamos aqui a conversar os dois. Aconteceu hoje. E sabíamos que o placar ia ser péssimo completamente. O Man United deu 9. 9. Meu amigo, metem-se com a gente. Ao Southampton, metem-se com a gente. Vocês perdem com o Burnley.
Oh, meu amigo, então, mas a malta ficou aborrecida, então? E descarregou agora no Ficou Southampton? aborrecida. Lá está, voltamos à velha história. Isto está completamente inconstante. O Liverpool leva 7 num jogo, É verdade. depois vai dar 6 ou 7 ao outro. O City Epá, amanhã joga o City, vai estar com menos vai jogar fora, vai ficar com menos um jogo. Poderão ficar a 10 pontos já também sobre o sim, United. Dirias isso antes da temporada começar? Eu nunca epá, diria. é tal Agora coisa. Isto eu não é dizia que o United relativo. estava em segundo. Não dizia, não estava a dizer que era o Agora, Liverpool ou o City. Agora o City com 10 pontos de avanço já, pá, isto está mesmo. E os resultados estão a aparecer, são muito esquisitos. Realmente tens razão. Houve os 7 do Liverpool leva, estes 9 contra o Southampton. Já houve outros 7 e outros 6, alguns nas jornadas sim, anteriores. Atípico. um Tottenham que fez qualquer coisa também, um United, lembra-me eu? 6-2 Não? ou 8-2 ou o que é que foi? Não foi uma coisa Uma coisa visível. assim, pois. Estavas-te a esquecer desse. Pois, eu Epá, lembro. tenho memória seletiva nestas coisas. Eu lembro. Eu tenho Mas memória lá seletiva está. nestas coisas, E amigo. mesmo este, falei agora um pouquinho assim, este jogo do Southampton com o United é tal coisa. Também o Southampton levou um jogador expulso Exatamente, aos exatamente. 2 minutos Aos dois. e depois é o United, jogadores de qualidade tem, obviamente, e quando na frente jogou com. Eu estava a ver, não vi o jogo, mas a constituição da equipa, quando jogas com Bruno Fernandes, Cavani, Rashford e o. Marcial, Não, o Greenwood, outro, Greenwood. o Greenwood. Epá, tens tendência a marcar uns quantos golos e depois lá está, ainda entrou o Marcial, melhorou a sopa também. Quer dizer, aquilo quando começa a correr bem, pronto, é tal coisa. Engataram e vai para ali fora. E os outros, desgraçados, como eu digo, não vi o jogo, mas expulsão aos 2 minutos. Levam ali, ao intervalo, lá estava 4-0. Pá, a terminar o jogo, levaram outro expulso. Aquilo foi literalmente deixar cair os braços e olha, já foste. Epá, Premier League. Vejamos, estou curioso, lá está, para ver o que é que o Liverpool consegue fazer agora já com defesas centrais. Estou curioso para ver se o City, que a adormecer adversários com posse de bola, se aquilo se vai conseguir continuar a ganhar jogos. Vai jogar com o chato. Eh, Vai jogar com o Burnley, que é a tal equipa chata e complicada. E tens um derby de Londres daqui a 2 dias, Tottenham-Chelsea. Depois da manhã vai ser e lá está, veremos o que é que o Chelsea com o Thomas Tuchel vai já fazer. ganhou o jogo o Chelsea. Sim, lá Não, está. não para tirar foguetes, mas pelo Há menos ali dois jogadores que, à partida, vão começar a render um bocadinho mais. Também menos era impossível. Que é o Kai Havertz e o Timo Werner. Tendo um treinador alemão, mais facilmente, e ele também já os conhece melhor as características, entenderá como tirar o melhor partido deles. Mas lá está, aquela equipa do Chelsea é tal coisa. Os jogadores têm ao pontapé. Vejamos depois aquilo funciona. Ao que parece, o Jorginho volta a ser opção. Quer dizer que o Kanté se calhar perde um pouco de espaço. Não sei. Veremos se continua a jogar a 8 em vez de jogar a 6. Não consigo entender. O Mason Mount parece que não perde o lugar de maneira nenhuma. O Tuchel Cholet também já disse que aquele rapazinho à partida não vai mexer, não sai da equipa. Vamos a ver como é que a coisa corre por ali. Premier League, qualidade nas equipas todas, ali provavelmente em termos de descida a coisa já está um bocadinho mais definida, porque apesar de tudo, os 3 últimos já têm alguma distância para os que estão acima da tabela e não vejo ali grandes perspectivas da coisa melhorar propriamente, porque vamos olhar a tabela depois e atenção que hoje o Brighton, já são 7 pontos relativamente ao Brighton. é que hoje o Sheffield ganhou e até se aproximou ali do West Brom, mas é que lá está, olhando depois para as equipas que estão ali logo acima da linha d'água, o Brighton tem vindo a conseguir bons resultados e joga um futebol até interessante. O Newcastle é o Newcastle, é um dos históricos e quando aquilo apertar, apesar de não haver adeptos, é o Newcastle. O Burnley, eu não me canso de elogiar o trabalho do Sean Dyche. Sim, tem 13 golos marcados, é o pior ataque da Premier League. Ok. Epá, Tem tem menos 26 3, feridos. menos Mas 3.
certo, epá, mas lá está, tem 22 pontos em 20 jogos. Sim. Pá, o Wolverhampton logo a seguir, em 14º. Raul Jiménez está ali a fazer uma falta. Olha, pá, olha que eu não estava à espera. Os resultados têm sido cada vez piores. E Hoje como eu digo, a equipa do Burnley, olhando para os nomes que lá estão, que tem um guarda-redes que vai à seleção inglesa, porque lá está, num jogo faz 20 defesas naquela equipa. Tem um central que vai à seleção inglesa, que é o Tarkovsky, que acho que é bom central, que também passa os jogos inteiros a defender. E depois, lá está, tu não vês muito mais naquela equipa, mas o que é certo é que, ano após ano, o Sean Dyche, com um dos mais baixos orçamentos da Premier, vai mantendo aquela equipa na Premier League. E vai conseguindo, não é até ali à última, normalmente tipo a 4, 5 jornadas do fim, já consegue estar tranquilo. E houve, há 3 anos, se não estou em erro, ou teve quase a ir às competições europeias, com aquela equipazinha, com o devido respeito, que pouco ou ninguém se conhece. E vão vendendo jogadores e afins, e ele lá continua e tem feito um trabalho fantástico. Mas lá está, já começa a ser ali um fosso. O Fulham tem 14, o Brighton 21, depois 22, 26. Duvido que isto, parece-me que Fulham, West Brom e Sheffield estão condenados, a não ser que haja ali alguma grande hecatombe depois das equipas que estão ali mais para cima, porque pá, não estou a ver isto a mudar muito de figura. Depois lá está, vai ser ali a briga para ir à Europa, porque isto, tirando os 4 primeiros, e temos um West Ham em quinto, também muita gente está a esquecer de falar destes rapazinhos, que também jogam qualquer coisa à bola, qualquer coisita. Também uma equipa que tem lá tem lá alguns nomes, mas apesar de tudo, também comparando com o resto que anda ali à volta deles, epá, estão bem abaixo, mas vão conseguir. E tiveram a contratação maravilhosa do Jesse Lingard, que estava ali a fazer tanta falta. Encomendamos o gajo para lá, é verdade. Sim, que claramente deve ir jogar muito. Bom, mas o West Ham, que está em quinto lugar, tudo bem, tem mais um jogo e está só 2 pontos à frente do Tottenham, ou seja, à partida do Tottenham passa, mas tem 2 pontos de vantagem do Chelsea, que tem um orçamento ligeiramente, coisa de 1 milhão ou outro, acima do West Ham. O Everton também tem um orçamento um bocadinho só, nada acima que o West Ham. O Aston Villa, que depois vem a seguir. O Arsenal, eu não vou bater mais no Arsenal. E atenção, porque o Everton, pois, é que o Everton está com os mesmos pontos do Chelsea com 2 jogos a menos, que é interessante. E o Aston Villa está a 1 com 2 jogos a menos também. É capaz de ter giro. Portanto, o Chelsea vai animar muito. As próximas jornadas. O Chelsea e Arsenal arrisca-se a ser ali um derby interessante no meio da tabela. Depois o Leeds e o Southampton logo a seguir. Também o Southampton tem vindo a cair um pouco. Muitas lesões. Crystal Palace, Wolves. E depois lá está Burnley, Newcastle e Brighton. Mas é que nós vamos a ver os orçamentos e os jogadores que estão nestas equipas. E é a Premier. É a Premier, é mesmo isso. E é com a Premier que terminamos o Losango desta semana. Agradecendo a presença, como sempre, do Bruno, a presença de quem nos está a ouvir, e desde já marcamos encontro para a próxima ocasião. Despeço-me de ti, Bruno, deixando-te aqui um valente abraço e até ao próximo episódio. Abraço, até à próxima.